Acredito que assim, mais do que a gente apresentar um trabalho escrito ou algo no grupo, já que a gente tem essa possibilidade de apresentar um trabalho online, pensei de também a gente registrar isso para utilizar dos ensinos do Sérgio, do professor Augustus, né? Augustus. Aproveitar que a gente vai ter que apresentar alguma coisa para a Ocilene, né? Fazer essa interação, assim, desses três textos, que é o cinema e gênero, o prazer visual e o cinema narrativo, e a estética, né, da Teresa de Laurent. Eu acho... Como que é? Repensando o cinema de mulheres e a teoria de estética feminista. E esses textos, eles conversam muito entre eles, e acredito que quem dá o norte maior pra gente aqui, que vai mais a fundo em todas essas situações, é o texto da Laura, que abre dando um enfoque bem de cinema, de imagem, de visual, de narração. E dentro disso ela própria coloca no texto que utiliza algumas ferramentas da psicanálise para justificar e fazer uma crítica ao cinema tradicional, ao cinema hollywoodiano, né? E é interessante ela colocar que ela utiliza a psicanálise como um meio político para fazer uma análise do cinema tradicional, tanto que aqui no primeiro parágrafo ela fala que a teoria da psicanalítica que ela aprimora como um instrumento político, demonstrando o modo pelo qual o inconsciente da sociedade patriarcal estruturou a forma do cinema, né? Então, ela divide os textos, ela divide o texto em três momentos, que é o propósito político acadêmico, onde ela fala da utilização política da psicanálise. No segundo momento, ela fala do prazer no olhar e na fascinação com a forma humana. E no terceiro momento, ela fala da mulher como a imagem, o homem como dono do olhar. É bem interessante a gente observar que ela, nesse primeiro momento aqui, ela fala muito do paradoxo do falocentrismo, né? Então, você tinha colocado uma situação, né, Bruno, que você tinha achado bem interessante do texto, do falocentrismo? Referente a isso, o texto cita: o paradoxo do falocentrismo em todas as suas manifestações reside no fato de que ele depende da imagem da mulher castrada para dar ordem e significado a seu mundo. Para o cinema já existe uma ideia de mulher como a eterna vítima. É a sua carência que produz o falo como presença simbólica. Seu desejo é compensar a falta que o falo significa. E mais adiante ele dá uma ideia. Ela, no caso a mulher, simboliza a ameaça da castração pela ausência real de um pênis e, em consequência, introduz seu filho na ordem simbólica, de modo que a mulher apareceria no filme submetida de alguma forma submetida ao homem, ao machismo intrínseco. A Teresa até fala no texto dela também, que ela tem uma parte que ela fala isso também, que é como o homem é o olhar, né, e a mulher é a imagem. Ou seja, a mulher ela sempre é colocada no cinema como alguém que precisa de ajuda, precisa ser salva, né, ou punida, ou acaba se transformando num fetiche. Engraçado que a Laura ela discute essa questão do olhar, da imagem, da representação na segunda parte do texto, que lá em Prazer no Olhar e na Fascinação. Qual que é a página aí? Na Fascinação com a Forma Humana. Página 440. Que ela fala do conceito da psicanálise, da escopofilia, né? Isso. Do prazer ou do desejo pelo olhar, pela admiração. E também ela discute aquele outro conceito da psicanálise que é o voyeur, né?
que aquele que vê, o prazer de ser observado. E aí ela coloca bastante também a figura da mulher como o objeto para ser olhado e o homem como o possuidor do olhar. Ou seja, o cinema tradicional hollywoodiano, ele se estrutura na imagem de que o homem não é uma visão homem e mulher, mas ela cita uma visão masculina, um olhar masculino, que nosso olhar é masculino, porque o homem aparece na figura de o herói, né? O possuidor de toda a admiração, e a mulher é a princesa, aquela que precisa de proteção. Que não torna nada mais cultural, né? Que nós trabalhamos essa visão, crescemos com essa visão cultural, aprendemos, porque se pegar sobre a nossa idade, nós crescemos convivendo com esses filmes hollywoodianos, né? Então essa imagem, o que passa, qual é a visão, né, que temos da mulher, qual é o princípio, né, de olhar a mulher sobre o filme, em qual situação que vai estar colocada a mulher, né? O homem sempre vai estar colocado em uma dominação sobre o herói, né? E todo herói terá a sua bela ao final, né? Porque se você pega se eu fujo dos filmes de Hollywood, eu entro nos desenhos da Warner, né? Tem que ter para cada príncipe nem a sua princesa. Então acaba construindo isso uma questão cultural. E é claro que na verdade é justamente essa a problemática central desse início. No texto diz, o que importa é que a heroína provoca, o que importa é o que a heroína provoca, ou melhor, o que ela representa, é o que ela é, ou melhor, é o amor ou o medo que ela desperta no herói, ou então a preocupação que ela sente por ele, e o faz agir dessa maneira. Em si mesma a mulher não tem a menor importância. Isso é uma citação que está até entre aspas aqui no texto, mas porque a mulher ela serve como se fosse uma escada. E o problema não é que vai ser sempre assim, mas é porque o cinema ele acaba se tornando um mecanismo de perpetuação desse tipo de olhar para a mulher, né? O grande problema é esse. Então ela busca, através da psicanálise, refletir e mostrar que o cinema ele tem se apropriado de uma sociedade, de um machismo que na sociedade já existia, e tem perpetuado, principalmente o cinema hollywoodiano através do século XX talvez, mas ele tem perpetuado essa visão de mulher, em que a mulher no filme ela não faz nada a não ser servir de escada para um papel masculino que é ativo. Isso é um ponto aqui, que o segundo ponto é a forma como se olha para a mulher. Mas o que eu achei interessantíssimo foi que assim, ela coloca essas questões feministas, só que mais à frente no texto ela justifica que também é uma ferramenta de poder a mulher como o ser observado. O que ela discute muito o complexo de Édipo, que ela cita lá na frente, o complexo de Édipo e a veneração da autoimagem, porque nós, por exemplo, a mulher que possui a cultura do filme hollywoodiano, ela já vai se olhar sentindo aquela alta admiração pela imagem. O prazer, ou seja, de olhar e o prazer de se olhar, né? Sim, é uma linha e é um comportamento baseado na família patriarcal, porque a mulher ela já se sente, ela já se coloca no papel que ela é o ser para ser olhado. E o homem é a visão masculinizada de também interpretar e observar, né? O que me vem ao ideal, eu fugindo assim, lembrei daquela mulher que foi presa há um tempo atrás por estar extorquindo, né? Tava ali provocando golpes em alguns homens. E ela fala que o problema dela é a beleza. Ela é muito bonita. E se ela não fosse tão bonita, ela não teria aquele problema, porque os homens a observam, os homens a querem. Então, dá muito nesse sentido. Então, se ela é bonita, se ela tem essa beleza, por que não usar? Para ela ficava desse jeito. Então, no caso, ela falava que ela sofria com a beleza.
Por ser tão cobiçado. É uma visão que ela também coloca no texto muito o narcisismo, né? Isso. A autodestruição, eu corrijo, eu acho que assim, a psicanálise tem essas facetas e eu não domino psicanálise, a gente... É o nosso problema. Inclusive, eu fui olhando e lendo outros objetos teóricos que justificassem esses conceitos. Acabou que eu falei Édipo e é Narciso. É a teoria narcisista de autovalorização da imagem. A imagem do espelho é o que ela vai dizer no texto, no terceiro ponto. É o que você vê, 2 pontos, que você olha ao espelho e o que você se reflete o seu ego, né? E isso pode haver a questão da sexualidade também. Ele coloca um outro problema que eu acho que até o Bruno falou no mais atrás, a questão da castração, né? Da teoria da castração. Que acaba que a narrativa do cinema, fundamentado numa sociedade patriarcal, ela acaba que exerce ali, como ela bem diz, que ela ia utilizar dos conceitos da psicanálise como meio político e acadêmico para justificar que o cinema tradicional traz essa divisão de papéis. Ele é calcado na figura do heterossexual, né? Onde a mulher ela tem o papel definido e o homem também. E ela utiliza disso como se... Ela até coloca que o cinema, o tradicional que temos, ele é calcado nessa narrativa heterossexual. Seria o falocêntrico? Sim, também a falocêntrico poder, né? Uhum. Em que as situações se desenvolvem tendo como papel principal, tendo como personagem ali de ativo da situação o homem que se preocupa com a mulher, que salva a mulher, e a mulher no papel de vítima. Falei escada, né? A mulher seria escada. Sempre ao conceito patriarcal. Mas é engraçado que ela não trata essa questão da vítima, ela trata a questão da divisão de papel. Porque em dado momento, ela até coloca no texto... Porque a mulher assume esse papel. Que ela assume esse papel. Quando ela assume esse papel, então, por mais que seja vítima, tem a questão do poder também. E engraçado que naquele outro texto da Judith Butler, das meninas que apresentou na aula passada, ela fala dessa questão da narrativa, né? E ela até cita aquela música como que chama? Da Aretha Franklin, que fala de uma música que ela canta, que fala: você me faz sentir uma mulher natural. Aí ela traz para essa narrativa e eu até li um artigo deixa eu só ver aqui qual que é o nome, Vanessa Pedro. Aí ela discute essa narrativa de Judith Butler e a Judith Butler pergunta o que uma mulher pensaria ao ouvir essa música, ou seja, a narrativa direcionada. O homem escreve como se fosse homem, a mulher escreve como se fosse mulher. O que me remete também, às vezes, quando fala dessas narrativas e a narrativa baseada no hétero, eu percebo muito isso. A gente tem um grande escritor, poeta, músico que desenvolve isso muito bem, né, nas suas narrativas, que é a questão do Chico Buarque, porque ele escreve com a visão de ela e o contrário. Né? Ele representa muito bem o feminino. Até separei naquele livro ali, ó, pra gente ver essa linguagem da narrativa que ele coloca, que é com açúcar e com afeto, né? Que ele fala: com açúcar e com afeto, fiz seu doce predileto pra você parar em casa. Qual é? Com seu terno mais bonito, você sai, não acredito. Quando diz que não se atrasa, você diz que é operário, vai em busca de salário para poder se sustentar, para poder me sustentar. Ou seja, ele tem essa narrativa que representa o feminino. E a Teresa
Lawrence, ela até propõe no texto dela uma narrativa que não seja embasada no hétero, né? Essa narrativa também que não seja embasada no cinema alternativo, nas vanguardas, que também, por exemplo, é a linha de cinema homo. Ela propõe uma narrativa mais otimista do que a Laura, mas uma narrativa mais neutra. O que na Laura aparece até, por exemplo, alguns artigos aparece que ela defende uma contra-narrativa. Não sei se vocês perceberam isso. Mas aí essa narrativa seria o cinema alternativo ou seria uma terceira coisa? Porque você tem o cinema hollywoodiano, que é Ao ponto. este em que a figura feminina ela é a escada da figura masculina e a mulher assume esse papel, né? Isso persiste, de modo que você vai ver esses filmes de hoje em dia, é isso ainda. Aí você tem o cinema alternativo, onde a visão do diretor, ela tem essa liberdade de retratar, inclusive esse cinema mais militante, mais, né? Inclusive que defende grupos, né? Mas eu acredito aqui nesse texto da Laura que a crítica dela é sobre o cinema tradicional. Então, sim, existe sim uma necessidade, eu pude perceber em algum momento que existe sim uma necessidade de um cinema vanguarda. Alguns falam até numa contranarrativa, mas a crítica dela, que ela utilizou de ferramentas, foi para dizer que a narrativa do cinema tradicional hollywoodiano, ela é embasada no patriarcal. Que é o ponto, no cinema atual, onde nós encontramos esses elementos, né? Onde a gente está encontrando esses elementos da figura do masculino com a figura do feminino, entendeu? Aonde está havendo ultimamente, porque não adianta a gente pegar, analisar esse cinema tradicional no período que a gente está analisando, determinado período dos textos, né? E agora, né? Como que está havendo essa discussão para a atualidade? Como que está a visão, né, atual da mulher perante o cinema? Que a gente sabe que várias linhas do áudio, do visual, do cinema, a gente já vê um rompimento nisso daí por alguns diretores, mas nesse cinema que é popular, né, que as pessoas vão ao cinema, será que a gente consegue encontrar esses elementos? Né? A gente tem que pensar nisso também. Acho que é uma questão para a gente levar para debate, para a sala. E eu acredito também que a gente tem que... esse texto, os 3 textos valem muito a pena ser lido, despertar os colegas para ler esses textos e levar essa discussão para a sala, né? Porque eu acredito que a cristalização da cultura se dá aí. Por exemplo, muitos fragmentos dos textos que eu pude perceber, a gente vivencia, e eu pude observar que sim, é comum termos um olhar masculinizado. É comum a gente ver na TV aberta ou no filme americano essa divisão de papéis muito clara, e que eu também, vocês, é tão comum que eu possuo essa visão masculinizada, de achar, nossa, que legal. Você citou, foi você que citou, a gente vendo num texto da Tereza, do filme. Né? É um filme que retrata a mulher, é feito por uma mulher, mas com o olhar é masculino. Entendeu? É aquele olhar. E aí justamente isso que ele, isso que ele chama é muito complexa essa interação de olhares. Ela fala, um dos textos chega a citar na página 453, que essa interação de olhares ela é complexa. Isso é específico do cinema, porque lá você tem um olhar que é o olhar do diretor, você tem um olhar dos personagens que ali estão desenvolvendo, né, estão em cena, e você tem um olhar que é o da plateia para com o filme. E o público tem que ter essa aceitação. Mas essa questão do olhar masculino não fica só na questão do feminino. Mas o homem, será que o homem tem esse olhar masculino perante o homem a falar assim, aceitar, que ator bonito?
né? Você coloca essa discussão. Se a mulher, no olhar feminino, essa mulher olhar a mulher e falar assim, nossa, ela é bonita, que corpo, né? Você foi no central do texto dela, da Laura, porque ela fala que nós possuímos um olhar masculinizado. Ou seja, ela olha a mulher com toda aquela representação, que é claro que a produção do filme teceu para ela achar que a mulher tem o papel dela, há de ser olhada. E tem a intenção de olhar para o homem como possuidor do olhar. Certo. Ou seja, é o paradoxo. Ela fala muito bem desse paradoxo na página 43, que ela fala assim, o olhar então é agradável na forma. Pode ser ameaçador no conteúdo, mas ele é agradável na forma. Vocês entendem isso? E é a mulher, enquanto representação / imagem, que cristaliza o paradoxo. Ou seja, de uma ser a imagem e o outro ser o possuidor do olhar. Mais alguma questão, gente, dos três? Eu creio que precisa problematizar, então, como é que o cinema poderia trabalhar com a personagem feminina de modo a não submetê-la a uma visão patriarcalista, né? Eu penso Bruno sobretudo tá que propondo agora, ao invés de um olhar masculino, um olhar feminino, Bruno? talvez seja propor isso para uma reeducação estética da Não população. cairíamos de no maneira geral. mesmo paradoxo, quem sabe, né? Temos o perigo de recair no mesmo paradoxo, mas eu acho que seria pior não fazer nada. Não, foi só uma questão mesmo. Mas Porque a ideia fica muito machista, o cara, se você assiste um filme... eu acho que isso seria justiça. Fica um filme, Só que você vê ali o percebe Brad que Pitt. é imperceptível. É imperceptível, por exemplo, quando você acha o Leonardo DiCaprio o rei do cinema mundial. É imperceptível. Você não tem essa diferenciação. Eu acho que o seu olhar é treinado e embasado num conceito patriarcal. assim, aí fica aquela questão, achar o Aí, outro aí homem a Angelina bonito, Jolie, a linda, né? a bela. A linda. Aí o cara, por quê? Aí você fica com aquele medo, eu acho que dá aquele medo. Será que eu sou homossexual por achar que o outro homem é bonito? Será que eu estou me afeminando, né? Porque eu achei o outro homem bonito. Ah, mas se eu achar a mulher bonita, eu sou muito homem, né? E a visão se a mulher achar outra mulher bonita, é comum, a mulher observa a outra mulher. Porque a nossa visão é masculina. Isso. Masculinizada. Então, assim, é uma coisa que é imperceptível para nós, achamos que é comum à nossa sociedade, mas que está impregnado de vários conceitos. Mas veja, talvez o interessante, a gente está falando aqui de uma coisa que é ética, não é? Uhum. Mas veja, se não houver uma reeducação estética, não há como nós levarmos para o campo de uma ética, uma ação prática e sociedade realmente mudar essa forma, talvez, de produzir e de assistir o cinema. E o cinema vai fazer, é a chave? Não. Não seja Mas, que o assim, cinema seja a chave. Eu acho que a chave, ela tá... Aí talvez eu saia de todos os textos, porque eu pessoalmente acredito que a base está na base moral, de valores mesmo, que nós cultivamos. Mas nós Talvez. estamos trazendo o cinema o tempo todo, até para ter essa interação com os textos, né? É porque eu digo assim, se você vai com a criança, que é isso, essa base da formação é na educação, né, que você vê o filme. Então, se você vai com a criança para ver determinado filme, ela acaba interiorizando aquilo. Já começa. Entendeu? Começa Então, quando eu falo, será que a forma de se criar, né, a forma de criar outra visão cinematográfica, né? Mas eu acho que é para isso que as teorias e os conceitos de gênero estão, né, buscando o seu espaço aí. E uma tentando. forma que Hollywood ainda não vai buscar, porque até as heroínas são lindas, né? O corpo para ser uma heroína É a questão da imagem, né? Da imagem. Que foi discutido na Laura. Que você propõe um cinema que seja alternativo a Hollywood. seria isso? Eu acho que seria essa questão, a gente voltar realmente outra discussão Se pro voltar para o cinema alternativo. Cinema alternativo.
né? O cinema Como uma alternativo. fonte de uma visão Ou então, diferente dessa. vocês estão concordando com as visões entre Laura, entre Teresa, entre Lopes, de que a narrativa ela tem que estabelecer uma linha não heterossexual, mas uma linha mais branda, mais... Eu creio que essa seja uma solução legal para o problema, apesar de não conseguir visualizar no contexto moral que vivemos Mas é pra hoje. isso que aí a gente abre o debate em sala, Isso. abre o debate pros Eu meninos. Pra ficar aquela Né? coisa, isso pra homem, isso aqui pra mulher, Isso. né? Vai ficar isso. Eu pra penso homem, também isso que pra deve haver liberdade artística, no sentido de o cinema poder retratar o que bem entender, mas penso que tem que haver uma reeducação estética para não... para que não haja uma única forma de ver e de mostrar a mulher no cinema, né? Ou a gente poderia falar um monopólio, da visão de Hollywood. Não, mas isso aí não é só um Tem que haver um monopólio. contraponto. É um monopólio, essa visão do que onde cabe a mulher e cabe o homem, né? Isso é atual. Se vamos pegar que a gente está trabalhando nisso agora, se você pega a atualidade agora é a propaganda da CIA, vamos colocar, onde se propôs uma nova visão sobre a vestimenta que a mulher possa vestir a roupa do homem, o homem vestir a roupa da mulher. Alguém a nossa foi sociedade isso se no nosso choca. grupo, não foi? A sociedade se choca, né? Um grupo mais conservador da sociedade se choca. A ideia é de falar assim, olha, isso está errado, né? E onde está errado? Né? Se você pega na questão da psicologia, até na questão das cores para se usar, então isso daí a gente começa a ter um olhar mais perceptivo para isso, né? A começar a pensar mais nessa ideia, porque acabamos trabalhar alguma coisa em certo de preconceito, né? Começa a uma discriminação. Ela fala muito do olhar, né? Aliás, todos os textos conversam muito com o olhar, inclusive ela até fecha falando do olhar aí, só pra gente concluir nossa fala aqui também e fechar o nosso momento. Bruno? Essa interação complexa de olhares é específica ao cinema. O primeiro golpe em cima dessa acumulação monolítica de convenções tradicionais do cinema já levada a cabo por cineastas radicais é libertar o olhar da câmera em direção à sua materialidade no tempo e no espaço e o olhar da plateia em direção à dialética, um afastamento apaixonado. Não há dúvida de que isso destrói a satisfação, o prazer e o privilégio do convidado invisível e ilumina o fato do quanto o cinema dependeu dos mecanismos voyeuristas, ativo-passivo. As mulheres, cuja imagem tem sido continuamente roubada e usada para tais fins, só podem ver o declínio dessa forma tradicional de cinema, com nada além da expressão de um simples e sentimental lamentamos muito. Eu vejo que ela fecha então dizendo que a gente precisa realmente mudar alguma coisa, repensar alguma coisa, porque na verdade Valeu. silenciar é Aí a gente leva essa discussão pra sala, né? Então tá bom.